Amados irmãos em Cristo Jesus, nós os saudamos com a paz do Senhor, que essa paz ela possa permanecer em nossos corações, não só hoje, mas até a volta de Jesus. Para mim é uma grande satisfação estar novamente aqui, sempre fazendo a vontade do Pai, e a vontade do Pai é essa, que nós não nos acomodamos e que nós não ficamos de braços cruzados, e muito menos no acomodismo. Nós temos que divulgar que Jesus está voltando, né, irmãos? Jesus está voltando. Jesus Cristo virá em breve. E a pergunta é: você está preparado? Eu sei que Jesus está voltando. Mas a pergunta é: você está preparado? Sabemos que a segunda vinda de Cristo é um assunto muito enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo. E nas Escrituras, 8 vezes mais sobre a segunda vinda. Ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda em toda a Bíblia. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é um assunto mais distorcido e mais desacreditado. Muitos falsos mestres negam que Cristo voltará. Eles negam veementemente que Cristo voltará, irmãos. Muitos. Outros tentam enganar as pessoas marcando datas, mas outros dizem que crê na segunda vinda de Cristo, mas vive como se ele não fosse voltar jamais. É sobre esse assunto, é sobre esse tema que nós vamos falar agora. Tudo bem. No primeiro ponto, diz a admiração dos profetas e a declaração de Jesus. O discípulo ficara admirado com a magnificência do templo. E Jesus disse que não ficaria ou não ficará pedra sobre pedra. Aquele majestoso templo de mármore branco, bordejados de ouro, o terceiro templo de Jerusalém, um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo, seria arrastado pelos romanos 40 anos depois, no terrível cerco de Jerusalém. Segundo, a profecia acerca da destruição de Jerusalém e da segunda vinda. Os discípulos perguntaram qual ia e quando isso seria ou daria e que sinais haveria de sua vinda. Essa resposta, irmãos, tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda de Cristo, ou a segunda vinda, a consumação dos séculos. A destruição do templo, irmãos, é um símbolo de que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é uma doutrina que recebe mais ênfase em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências à primeira, e 8 vezes mais acerca da segunda vinda. Jesus disse imediatamente, certo? Jesus disse iminente catástrofe de Jerusalém como um tipo de grande tribulação do final dos tempos. Os sinais da segunda vinda de Cristo. Vamos lá. Sinais que mostram a graça. Vamos lá. Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda a tribo. Foi por isso que Jesus morreu, para comprar todos aqueles que procedem de qualquer tribo. É um sinal que deve preceder a segunda vinda de Cristo. A igreja deve aguardar e apresentar o dia da vinda de Cristo. Não há uma promessa de que toda pessoa receberá a oportunidade de ser salvos. Jesus não prometeu, viu, irmãos? Ele só fez dizer: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus está falando das nações do mundo. Está falando de que cada uma dessas nações, em uma ou outra ocasião, durante o curso da história, ouvirá o evangelho. Isso é verdade. Este evangelho, irmão, será o testemunho. Aqui não há promessa da segunda oportunidade. A história das missões mostra que o evangelho tem sido estendido do Oriente ao Ocidente. Isso é verdade. O primeiro de Constantino até Magno, isso
Depois, as boas novas da salvação são levadas aos países da Europa Ocidental. Nesse tempo, os maometanos apagam a luz do Evangelho em muitos países da Ásia e África. Mas esse Evangelho, ele não pode parar, irmãos. Ele continua ativa. Graças a Deus por isso. Segundo de Carlomagno até Lutero, Noruega, Islândia, não é isso? E Groenlândia são evangelizados e os escravos da Europa Oriental se convertem como um só corpo ao cristianismo. Que bênção, né, irmãos? Terceiro, originaram-se muitas sociedades missionárias e o evangelho é levado até o Ocidente. Hoje, os meios de comunicação, tá certo, têm acelerado, irmãos, o cumprimento das profecias bíblicas. Isso, dessa profecia que tem sido traduzidas. Missionários têm levado, têm se levantado. Podemos apresentar o dia, isso, podemos apresentar ou podemos apressar o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vai depender de nós, né, irmãos? Se nós não ficarmos de braço cruzado e sair aí para pregar a palavra do Senhor Jesus, as pessoas vêm logo para Jesus, aí Jesus vem logo e leva todo mundo. Todos aqueles que creram no seu nome. Outra angústia aqui, irmãos. Outra aqui, olha, o que diz aqui, ó. Sinais que indicam a vinda de Jesus. A oposição a Deus. A vinda de Cristo, irmãos, será procedida de um tempo de profunda angústia e dor. Esse tempo, irmãos, é ilustrado como o tempo do cerco de Jerusalém, onde o povo foi encurralado pelos exércitos romanos e foram mortos à espada. Este tempo será abreviado por amor aos eleitos. A igreja passará pela grande tribulação e será o tempo da angústia de Jacó. Uma parte da igreja, viu, irmãos? Não é todas, não. A perseguição religiosa é o que tem acontecido, né, irmãos? Tem estado presente em toda a história os judaizantes romanos e a intolerância romana, irmãos, os governos totalitários, os nazistas, os comunistas, o islamismo, as religiões extremistas. No século XX, tivemos o maior número de mártires da história. Isto é sinal de que Jesus está voltando. Essa grande tribulação descrita é o mesmo período, não é isso? Vem a apostasia, a manifestação de homem da iniquidade, o pouco tempo de Satanás. Este é um tempo angustiante, irmãos, como nunca se houve na história. Mas o sinal da vinda de Jesus, irmãos, sabe o que é? Apostasia. O significativo, irmão, que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda tem sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falso ministério, falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho. Nos últimos dias, Cristo declarou que falso cristianismo vai marcar os últimos dias, estando vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, irmãos, e de um novo evangelho, de outro evangelho, de um falso evangelho nesses dias. Jesus está ou não está voltando? Claro que sim. A segunda vinda será procedida por um abandono à fé cristã. Por um abandono à fé verdadeira. O engano religioso, irmãos, vai estar em alta. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas e falsos milagres. Jesus está voltando. Irmãos. Vivemos hoje a exploração da falsa religião. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas. O catolicismo romano também tem 1 bilhão de seguidores. O espiritismo, né, o kardecista e o oculto afro-brasileiro proliferam-se. As grandes
as grandes religiões orientais, como budismo, hinduísmo, mantêm milhões de pessoas no berço da cegueira espiritual. Estão trabalhando, não é para Jesus não, né, irmãos? Porque se fosse para Jesus, não tinha essa cegueira espiritual. Cegueira espiritual para quem não vê que Jesus é Jesus, tá certo? E que somente Ele pode salvar. As seitas orientais e ocidentais têm florescido com grande força, irmãos. Os desvios teológicos são graves. É liberalismo, é meticismo, é sincretismo. Os grandes seminários que formam teológicos e missionários hoje estão vendidos aos liberais. Muitas igrejas, irmãos, história, né? Muitas igrejas históricas já se renderam ao liberalismo. Libera tudo. Está tudo liberado, viu, irmãos? Tá, irmão, você pode ir de todo jeito. Liberou geral. Tá? Há igrejas mortas na Europa, na Ásia, na África e no Brasil, vítimas pelo liberalismo. Há aqueles que negam a ressurreição e dizem que os milagres são mitos. Irmãos, misericórdia. O miticismo, irmão, está tomando conta da igreja hoje. A verdade é torcida, tá certo? A igreja está transformando numa empresa. O púlpito num balcão, o templo numa praça de baganha, o evangelho num produto de consumo e os crentes em consumidores. Sinal da vinda de Jesus. Vamos aqui só para mais uma aí, mas depois a gente continua novamente. A iniquidade, no caso, a depravação moral, a iniquidade vai se multiplicar e o amor esfriará. Está acontecendo, né? O mundo vai estar em referência perdido, confuso, sem balizas morais, sem norte ético. Vai existir uma desintegração, vou ler direitinho, desintegração, irmãos, da família. Certo, irmãos? A falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. O índice de infidelidade conjugal, irmãos, é alarmante. O índice de divórcio já passa de 50%. O homossexualismo, irmãos, é aplaudido. A pornografia tornou-se uma indústria poderosa. O narcotráfico afunda, irmãos, a juventude no Pantanal ou no pântano das drogas. Sinais da vinda de Jesus. A corrupção moral está presente nas cortes. As instituições estão desacreditadas. Os parlamentos estão sem autoridade moral. A corrupção religiosa é alarmante. O sagrado sendo vendido. Né? O sagrado está sendo vendido. Depois a gente vai ver, viu, irmãos? Mais para frente. Eu vou só mostrar para vocês onde é que a depravação moral se pode ser vista, né? Na revolução sexual, homossexualismo, no caso, homossexualismo, infidelidade e falta de freio morais. Rendição às drogas, juventude chafurdada no atoleiro químico, dissolução da família, divórcios dos cônjuges e dos filhos, violência urbana, a cidade torna-se campo de bárbara. Irmãos, a solidão, no século da comunicação e da rapidez dos transportes, as pessoas estão morrendo de solidão na janela virtual do mundo, a internet. Morrendo, sozinho, num quarto, trancado. Entendeu, irmãos? E é porque o mundo hoje é lotado. Tem muita gente, irmão, mas o povo hoje, eles preferem ficar sozinho, conversando pela internet. E aquilo, irmão, vai deixando a pessoa, assim, fora de si, irmãos. Fora de si. Toma logo conta da mente e fica descontrolada. Às vezes fica calma demais, outro fica agitado e assim sucessivamente. É muito bom a internet para quem sabe usar. Para quem não sabe, aliás, é tudo, viu? A arma é bom para quem sabe usar, tá certo? Para quem sabe usar. A TV é bom para quem sabe usar. Um carro é ótimo para quem sabe usar. Tudo é bom para quem sabe usar. Agora, para quem não sabe usar, aí é uma lástima, tá certo? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.
Que Deus te abençoe grandiosamente e prepare sim, porque Jesus está voltando. Você está preparado? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa nação. Não esqueça de curtir, tá certo? Não esqueça de compartilhar e nem de se inscrever no meu canal. Um abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.